que comumente é chamado de mau hálito. Quer dizer, a gente chama de mau hálito. E é uma coisa importantíssima, porque, na verdade, o mau hálito é uma coisa que todo mundo invariavelmente tem. Na hora que acorda, ou porque não limpou devidamente a boca, enfim. E quem vai nos explicar tudo sobre a halitose é a doutora Ana Cristina Kolbe, que é a maior especialista, não sei se do mundo, mas no Brasil com certeza. Inclusive porque inventou esse aparelhinho aqui chamado Kolbe, que é um limpador de língua. Cris, prazer imenso. Prazer todo meu, dia. Conheço a Ana Cristina há muito tempo, porque ela era minha dentista, e agora que ela se especializou nessa coisa só de halitose. Me conte, Cris, exatamente, quer dizer, conte para as pessoas que estão aqui ouvindo, que precisam, são mortas de curiosidade, de saber, o mau hálito tem cura? Em 100% dos casos tem cura no mau hálito. As pessoas se enganam, tentam camuflar, Luzia, achando que não tem solução. Procuram médicos, gastros, otorrinos, tratam o estômago, achando que o mau hálito é do estômago e não tem um retorno satisfatório e por isso colocam debaixo do tapete como se fosse lixo, achando que não tem saída. Normalmente os pacientes que nos procuram, eles já fizeram uma romaria de profissionais, de exames, alguns já tiraram as amígdalas, já tiraram o útero, o ovário e não se curaram porque não é daí o mau hálito. Mas tem cura em 100% dos casos. E tudo isso você vai ficar sabendo daqui a pouco no Nomes com a Ana Cristina Kolbe. A gente volta já já. Tivesse alguém que você gosta muito, que tivesse mau hálito, você diria? Ah, com certeza. Eu diria sim. Você avisaria essa pessoa? Avisaria com certeza, né? Não assim, com jeitinho, claro, né? Mas avisaria. Se eu fosse muito amiga, eu avisaria. Muito. Acho que eu quero o bem dessa pessoa. Se possivelmente, se fosse meu marido, no caso, eu diria, olha, seu lado não está muito bom, vamos tratar, vamos ao médico, dentista, tratar disso que não está legal. Eu diria sim. Avisaria, se fosse uma amiga íntima, avisaria. Não falava ao público, mas avisaria. Hoje no Nomes, Ana Cristina Kolbe, que vai nos dar uma aula completa sobre o mau hálito. E eu sei que você morre de curiosidade de saber. Eu tenho curiosidade de saber porque eu, como qualquer outra pessoa, de vez em quando fico insegura. Será que eu estou com mau hálito? Enfim, para namorar, para beijar, para falar perto dos amigos. É verdade. Então tem um monte de coisa. Por exemplo, quando a gente bebe bebida alcoólica, eu tenho a sensação de que aí eu fico mais segura, né? As pessoas devem sentir a mesma coisa. Acontece isso? Olha, a bebida alcoólica deve matar essas bactérias de alguma forma? Não, muito pelo contrário. As pessoas pensam que melhora, fica segura porque ela lhe solta o seu emocional, você fica mais desinibida, mas para a questão do mau hálito, a bebida piora. O álcool, ele resseca a mucosa da boca, aumenta a quantidade de descamação dessa mucosa. Essas células descamadas são proteínas, vão se aderir à língua. São alimentos para a bactéria que fermenta e libera um gás à base de enxofre, causando odor. Então, o álcool, tanto da bebida ingerido, quanto o álcool dos antissépticos bucais, para fazer bochecho, pioram o mau hálito. Olha, então vamos à raiz. A raiz é, de onde vem o mau hálito? O que é exatamente que causa o mau hálito? Quais são? As maiores causas, né? A maior causa é essa burra lingual, sem dúvida nenhuma. Hoje já se fala em mais de 95% dos casos até. E o que é essa burra? É exatamente essa placa bacteriana que se adere ao dorso da língua. É esse material esbranquiçado ou às vezes amarelado que se adere à língua e que fermenta e libera um gás à base de enxofre. Isso é essa burra lingual. Em mais de 95% dos casos, essa é uma das causas. O mau hálito nunca tem uma causa só, Luzia. Esse é o engano. As pessoas querem tratar o estômago, querem tratar os dentes, a gengiva, como se isso fosse resolver o caso do mau hálito. Na verdade, é um tratamento multidisciplinar. Você tem que investigar todo o organismo do paciente numa anamnese, em vários exames complementares, fechar um diagnóstico de quais as origens e tratá-los todos ao mesmo tempo. Como a gente está falando da boca, os dentes eles causam mau hálito, muito mau hálito. Pode causar se tiver envolvimento do nervo do dente, da polpa do dente. Se a cárie for bem superficial, ela não causa mau hálito.
A gengiva também pode causar mau hálito, mas infecções. A falta de higiene pode causar mau hálito, porque aí causa uma infecção na gengiva que causa o sangramento. E o odor do sangue causa o mau hálito. E a comida que fica também fermentada pode causar mau hálito, mas o odor, ele é perceptível de acordo com a sua volaticidade e solubilidade em gordura, porque assim o olfato da gente funciona melhor. Então, o odor do alimento fermentado entre os dentes, ele não é muito volátil, nem é muito solúvel em gordura. Então, ele não causa um estímulo para o bulbo olfativo do ser humano, como o sulfidreto da língua causa. Ele é muito mais volátil, ele é muito mais estimulante, digamos assim, do olfato humano. Você já percebeu que a gente bota uns produtos no banheiro, que são à base de eucalipto e tal, para camuflar o odor fétido das fezes, né? Então, por que aquilo você sente mais do que o odor das fezes, inicialmente pelo menos? Porque ele estimula mais o seu olfato. Então, o seu olfato percebe mais o que é mais estimulado. Então, é assim que funciona com o mau hálito. Dependendo do odor que está sendo emanado, as pessoas percebem mais ou menos, a depender da volaticidade desse odor e da solubilidade dele em gordura. Deu para entender? Deu para entender. Mais ou menos. As pessoas ficam, querem, na verdade, que você fale de uma forma que a gente... O que eu faço para curar o mau hálito? Porque eu não sei se é o dente, eu não sei se é a minha língua que tem suburra, eu não sei se é o meu estômago. Estômago eu já vi que não é, né? Não, só existem duas possibilidades do mau hálito causar, ter origem no estômago. A primeira é quando você tem uma eructação gástrica, ou seja, quando você arrota. A segunda é se você tiver refluxo gástrico. E é muito raro isso acontecer no portador de halitose. Normalmente ele não é o caso do portador de halitose. Mas, por exemplo, uma pessoa tem prisão de ventre. Isso pode causar mau hálito. Quando a pessoa tem prisão de ventre, é quase que certo que ela vai ter mau hálito. Por quê? Porque o bolo fecal, ele está em estado de decomposição maior do que o devido, porque ele ficou ali por mais tempo e as bactérias agiram por mais tempo nesse bolo. E o organismo fica absorvendo as substâncias do bolo fecal para o sangue. E vão essas substâncias fétidas voláteis para o sangue. Quando elas estão no sangue, elas fazem todo o circuito circulatório e chegam no pulmão. Quando chega no pulmão, o sangue tem que fazer a troca do gás carbônico pelo oxigênio. E aí elas escapam na sua expiração. Então, por isso, tanto a prisão de ventre pode causar o mau hálito, como a diarreia também pode. E a diarreia causa de duas formas. Além do bolo fecal estar mais fétido, por ação das bactérias microbianas, além disso, você perde muito líquido e aí você desidrata. E tudo que você desidrata baixa a sua produção de saliva. Você entra numa doença chamada xerostomia, que é a baixa de produção de saliva. Tudo que causa xerostomia causa mau hálito. A gente precisa saber o que fazer para evitar. Mas isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto que tem... Deixa eu só complementar um bocadinho a questão do estômago, Luzia. Por que as pessoas, durante tantos anos, associaram o mau hálito ao estômago? Porque quando elas estão de estômago vazio e se alimentam, elas melhoram. E por que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro, que a hipoglicemia causa mau hálito. E quando você se alimenta, você equilibra o açúcar do seu sangue. E segundo, porque quando você se alimenta, você mastiga mais e fabrica mais saliva. E forma uma limpeza na língua, fazendo uma troca dessa saburra já fermentada e liberando enxofre por saburra nova e ainda não fermentada e leva em torno de 1 hora para fermentar. Então, você melhora por volta de 1 hora depois de se alimentar. Então, as pessoas sempre associam que eu estava de estômago vazio, estava com mau hálito, comi, melhorei, meu problema do estômago, o que é extremamente errado. Como foi que você começou esse estudo todo, Cristina? Antes da gente entrar, se aprofundar mais, porque é muita coisa, gente, você não sabe o que a gente pode fazer. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre isso, sobre como é que você entrou nessa história, porque eu conheci você dentista. A gente volta já. Hoje no Nomes com Ana Cristina Kolbe, especialista em halitose, a mais importante do Brasil, pelo menos. A gente volta já, não sai daí. Nós estamos conversando com Ana Cristina Kolbe, que é especialista em halitose, que vem a ser mau hálito, que é uma coisa
que todo mundo tem, na verdade. Pelo menos um pouquinho tem. Como foi que você se interessou por esse assunto? Porque você era dentista. Eu sempre fui dentista, você me conhece há muitos anos. Eu via de perto no consultório o sofrimento de pacientes portadores de mau hálito que vinham se queixar na tentativa de encontrar uma solução sem saída. Os profissionais da área médica não tinha ninguém que tinha se dedicado especificamente a essa área. A área odontológica, que é a responsável pela halitose, também não tinha se atentado para isso. Então a gente foi quase que uma pioneira nesse assunto no Brasil e começamos a fazer pesquisa, estudos, fazer um levantamento de tudo que já existia fora do Brasil. Começamos a você só, não é isso? Você sozinho, então fala, comecei, pode dizer, para de humildade. Não, porque junto comigo, por exemplo, eu tenho uma equipe que sempre trabalhou comigo, eu tenho minha secretária que suas assistentes comigo, eu tenho meu marido que largou a profissão e que foi para os Estados Unidos levantar pesquisa para mim. Então foi a gente. Apesar de não ter sido eu e outros profissionais da área de saúde, mas fui eu e uma equipe por trás de mim que me deu embaso. E o que foi que lhe estimulou? Começou logo a dar certo do começo? Começou logo a dar certo do começo, porque eu acho que os primeiros casos eu peguei casos mais simples. E aí curou rápido. Então, me gratificou, estimulou. Você imagine o que é uma pessoa que sabe que é portadora de halitose, porque a maioria não sabe, mas quem sabe, tem consciência, tem um trauma de anos pelo fato de ser rejeitado, das pessoas estarem conversando com ela e de repente fazer isso, ou disfarçar e sair de fininho. Então, a sociedade rejeita muito o portador de halitose. As piadas sobre a halitose, sobre o mau hálito, são muito cruéis. Então, o lado emocional dessas pessoas fica extremamente abalado. Então, quando você pega uma pessoa que vem sofrendo com o fato de ser rejeitado, o ser humano não foi feito para ser rejeitado, ele faz qualquer negócio para ser aceito. Então, quando você pega essa pessoa que está lá no fundo do poço, com sua autoestima, sua autoconfiança toda baixa, e você consegue solucionar esse problema, você tira essa pessoa do fundo do poço. E a gratificação desse trabalho não tem limite, não tem tamanho. Eu já tive um médico que eu tratei de halitose e que na véspera do Natal entrou no meu consultório e veio dizer assim: eu só vim lhe dizer que a minha vida se divide em duas, antes e depois de lhe conhecer. Ai, que lindo. Isso eu me arrepio. Me arrepiei também. Eu não vou me esquecer que bom, disso, entendeu? Que bom. Então eu tenho cartas assim de agradecimento que eu choro. Eu não consigo não chorar. Qual é o percentual das pessoas? Essa é a estatística do Brasil, mas existem estatísticas semelhantes em outros países. Então você vê que até 12 anos você tem 14% da população, 41 até os 65 e quase 70 acima de 65. Por quê? Porque nessa época, nessa fase da vida, você tem uma série de doenças, você toma outros medicamentos. Isso. Os medicamentos, primeiro que você faz uso de muito medicamento. Os medicamentos fazem com que você tenha a xerostomia, que é a baixa de produção de saliva. Segundo, porque você normalmente tem perda de dentes, então você mastiga menos, você começa a se alimentar de alimentos mais pastosos, líquidos, então você estimula menos a glândula salivar. Então, inúmeros fatores fazem com que o idoso tenha, às vezes por descoordenação motora, ele já não faz uma boa higiene. Então, vários fatores fazem do idoso um provável portador de halitose. Eu deixei para o último bloco a solução. A solução para você ficar aí até o fim, claro. E Ana Cristina, doutora Ana Cristina, vai lhe explicar como fazer para evitar isso. Um aparelhinho novo que surgiu para você saber se está com mau hálito. Enfim, tem um monte de novidades que você com certeza está aí sentadinho e vai ficar até o fim para saber quais são. No Nomes hoje, doutora Ana Cristina Kolbe, especialista em halitose. A gente volta já, não sai daí. Agora sim, nós vamos perguntar a ela e você vai ficar sabendo o que é que a gente faz para acabar com isso. Me diga, como é que a gente faz para acabar com o mau hálito? Olha, só para concluir, eu queria dizer que uma das maiores causas do mau hálito que não foi citada é o estresse.
E estresse é uma coisa que todo mundo tem hoje. Então, como é que funciona isso? O estresse libera adrenalina, que a adrenalina inibe a produção de glândula salivar. E você tem boca seca imediatamente. Então, para que você comece a controlar ou evitar o mau hálito, você deve fazer ou uma yoga ou um esporte, para ter uma válvula de escape para o seu estresse. Eu não conheço ninguém que não tenha estresse hoje, Luzia, e eu não conheço cura para o estresse. Então, florais, yoga, esporte, isso é muito bom. Além disso, ingerir no mínimo 8 copos de água por dia. Porque não adianta você esquecer de beber água o dia todo e querer beber 8 copos de noite, não funciona. Tenha sempre seu copinho de água junto do seu lado e vá bebendo fracionado. Terceiro, educar o seu intestino a funcionar regularmente, diariamente, tendo um horário certo, isso ajuda bastante. Mesmo estimulado por algum tipo de homeopatia, que existem coisas fantásticas que curam. Verdade, portanto, isso não gera diarreia. Isso. Porque vai gerar hálito. Então, você tem que funcionar de uma forma que seja pastosa ou sólida, mas nunca líquida, e nem ter prisão de ventre, nem ficar mais de 24 horas sem funcionar. Isso. Terceiro, fazer uma boa higiene, uma higiene correta, usar o fio dental, usar a escova corretamente e, sem dúvida nenhuma, limpar a língua. Hoje a gente sabe, Luzia, que 70% de todas as doenças do nosso corpo, os vírus e bactérias se originam na boca. E principalmente na língua. A língua é o maior nicho de bactérias. Que é a porta de entrada, né, Ana? Exatamente. E a língua, ela encontra o ambiente propício para se multiplicar, se proliferar. É escuro, é protegido do oxigênio, que a maioria dessas bactérias são anaeróbias, e encontra alimento, que são as proteínas. Então é ali que elas se multiplicam. Então a higiene correta da língua é essencial, sem dúvida nenhuma. E a gente não consegue fazer isso corretamente com a escova de dentes. Agora vamos falar do Kolbe, que é esse aparelhinho aqui, que é maravilhoso e que já foi comprovado pelos números, né? Da maneira como vocês estão conseguindo vender esse aparelho. Como é, Ana? Hoje a gente já tem ele tamanho adulto e pediátrico, né? Ele vem em 2 tamanhos. Para criança até 10 anos é o tamanho pequeno. Você coloca isso no recém-nascido, não há necessidade? Não, não. A partir do momento que ele começa a usar a escova de dentes. Ah, sim. Né? Então a parte de trás é diferente também para diferenciar o adulto do pediátrico. Então, ele tem várias cores também, para que a família possa utilizar cores diferentes, para que não sejam misturados de um com de outro, né? Entendeu? Certo. Bom, ele é usado de uma maneira extremamente simples. A gente já mostrou ali na prática como é que raspa, né? Sempre da base para a ponta, coloca a língua para fora e vem raspando. E ele evita aquela sensação de ânsia de vômito, né? Ele não causa ânsia de vômito, ele recolhe o material na alça do aparelho para você não engolir por causa dos vírus e bactérias. Ele tem uma dimensão vertical projetada para não causar desconforto. Ele consegue remover 2,5 vezes mais saburra lingual do que a escova de dentes. É muito mais rápido o uso dele do que a higiene com a escova. Então, ele já foi testado e aprovado não só no Brasil como fora do Brasil. Ele hoje está sendo recomendado não só pelos dentistas como pelos médicos. Ele tem a aprovação do Ministério da Saúde e ele tem o teste de atoxicidade dos tutofluides, tanto da matéria-prima como do produto final. A gente encontra onde? Em todas as redes de farmácia e supermercados. Todas? Supermercado, todas, farmácia em 90% delas, as grandes redes todas. Olha que maravilha. Agora, parece que já existe uma imitação, né? Já tem falsificação. É verdade. Aparelhos de fundo de quintal. Por um lado, isso é extremamente desconfortável, porque a gente já tem vários casos de lesão de língua por serem instrumentos grosseiros, sem controle de qualidade, isso nos preocupa. Por outro lado, dizem que só faz imitação do que é bom, né? Então, de uma forma até nos gratifica, entre aspas. Mas a gente recomenda que tenha cuidado com o que você vai usar para que não cause um dano em vez de um benefício. Agora tem uma coisa que a gente não mostrou, que é esse Breathe Alert,
que é para você checar quanto tem o grau de mau hálito que você tem. Se você tem ou não tem mau hálito. Como o portador não sente e as pessoas não dizem, então esse é a saída para quem quer se monitorar. Para quem trabalha com o público, para profissionais, né, que está sempre em contato com as pessoas, para vendedores, para os executivos, né, como a gente não sabe quando está com mau hálito, esse é o primeiro medidor de hálito portátil do mundo, é fabricação e tecnologia japonesa. Ele mede nesses 4 estágios. E compra onde? Isso só através da central de atendimento. Aí pode dizer o número? Posso? Pode. É o 071, que é o DDD de Salvador. Sim. É 332-5521. 332-5521. Isso. A gente coloca o número, você está vendo com o númerozinho aqui embaixo. Então, você que está com problema de mau hálito, ou mesmo você que de vez em quando tem uma insegurançazinha, você pode adquirir um kit Kolbe. Um kit Kolbe. Porque eu acho legal você carregar. Eu, por exemplo, gosto de carregar na bolsa um fio dental, uma escova de dente pequenininha que eu tenho, toda portátilzinho com a pasta de dente. Eu acho importante a gente andar sempre com a higiene perfeita. Da mesma forma que a gente toma banho, não é verdade, Cris? É verdade. Ninguém gosta de andar com uma aparência de cabelo sujo, enfim, de uma roupa suja, nem de mal cheirosa. A gente quer sempre andar bonitinho. E uma das partes, enfim, um dos problemas maiores da higiene física é justamente a higiene bucal. E eu trouxe a Ana Cristina Kolbe aqui porque quando eu trago gente assim para falar dessas coisas, que a gente precisa tanto ouvir, que a gente precisa tanto de informação, vocês de lá respondem dessa forma, ligando para a gente, para saber de tudo. Hoje eu estou dando o número do telefone da central de atendimento da Kolbe, que é uma indústria já que cuida disso e tem uma especialista, assim, talvez uma das poucas... Quantas pessoas no Brasil tratam disso, Ana? Umas 6. Somente umas 6 pessoas. Então a gente tem, na Bahia, você somente. Bahia é somente eu, Brasília tem uma pessoa, Recife já tem uma começando, São Paulo nós temos 2, em Florianópolis nós temos uma. É isso, quer dizer, começa a crescer, ela é a pioneira nessa história. Portanto, ela deve saber um pouco mais, gente. E quem estiver precisando, tiver curiosidade de saber como é que faz para ajudar alguém, também liga para a central de atendimento, que é 332-5521. Eu adorei fazer esse programa, gente, porque eu conheço algumas pessoas que têm esse problema assim e que devem estar satisfeitas de terem visto e de poder de alguma forma. Quer dizer, essa coisa de ajudar é muito legal, né, Ana? É muito prazeroso. Legal, muito prazeroso. E quando é feito sem esperar nada de volta, você recebe muito mais. Isso, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. E outra coisa, relembrando, o Nomes tem isso, né? O Nomes faz, a gente fala de baianos ilustres. E Ana Cristina, você é uma pessoa que a gente tem felicidade de ter. Olha, eu fico muito como feliz. Baiana.